Flávia, eu devo dizer a você que eu fiquei muito impressionado com Estou procurando aqui a palavra, eu acho que a melhor palavra é a coragem de Carlos Bolsonaro a fazer uma denúncia pública assim contra Donald Trump. Porque é disso que ele está falando. As mensagens do Carlos são sempre crípticas. Ele está falando lá que está sendo abandonado pelos principais aliados que ajudou a eleger. Ele não está falando do Trump? Eu acho que não. Eu tenho a impressão que ele está falando de Brasil mesmo. Embora, de fato, Donald Trump também não esteja mais com a família Bolsonaro ali nas suas prioridades, tudo indica. A traição se espalha por todos os infinitos mares. É um horror, Flávia. A gente não pode mais contar com ninguém. Por isso que é melhor não ser globalista, porque se você é globalista, você acaba botando no globo inteiro, né, o mesmo movimento. Não, mas falando sério, e a gente já vai convidar o Cristiano a participar aqui conosco, mas qual foi a lógica aqui da nossa escolha hoje de assunto e de como a gente decidiu costurar o noticiário político de hoje, né? Há vários movimentos simultâneos, como é de costume, numa situação de normalidade democrática, a gente fica até meio confuso, porque as coisas entram numa rotina e as notícias, elas perdem aquele caráter de urgência, de que o mundo está desabando e a democracia se desfazendo, e então a manchete é óbvia, né? Que alguns atores políticos incitam, como o Donald Trump. No Donald Trump, nos Estados Unidos hoje, você não consegue falar de nada que não passe por Trump causando o caos, né? Foi assim nos anos Bolsonaro aqui, foi assim no rescaldo dos anos Bolsonaro, enquanto ele ainda estava com muita força de mover a política. Já de 2 semanas para cá, a gente vem percebendo que o noticiário ora está mais forte no Congresso, ora no Supremo, ora no Executivo, como há de ser num ambiente normal ou relativamente normal, né? Mas uma coisa que ficou clara de ontem, de uns 2 dias para cá, é que conforme as coisas se assentam, e veja, ninguém vai ser ingênuo de falar que está tudo calmo, que está tudo resolvido, não, só não está caótico. Mas conforme isso vai acontecendo, e com o passar do tempo com Bolsonaro fora, com Jair Bolsonaro, né, fora do cenário político de forma constante, de forma aberta, de forma livre nas redes e nas entrevistas, quem está tentando manter essa chama viva é a sua família, né, os seus descendentes, os seus herdeiros diretos, sem muito sucesso. Então, o Flávio Bolsonaro sempre teve um desempenho mais discreto, né? Não tão histriônico, então foi para os Estados Unidos, foi lá conversar com o Eduardo para ele parar de fazer movimentos tão bruscos, tão estapafúrdios, tão evidentemente contra os interesses do Brasil. Eduardo segue lá tentando se manter minimamente relevante com um governo, uma Casa Branca que já foi mais receptiva às suas demandas, hoje parece que está mais concentrado num pedaço muito maga ali do governo Trump, e Carlos sobrou aqui como porta-voz do pai. Então, ontem ele fez essas 2 postagens em suas contas, em sua conta no Instagram. Até a gente pediu para a Maria Paula e para o Marco deixar pronto aí para a gente ver. E essa postagem em particular, em que ele fala que se sente que a família está descartável, né? Então ele fala, olha, primeiro que ele abre essa postagem falando, abrir mão de toda uma carreira política. E quando eu li isso, eu falei, nossa, ele vai renunciar. Será que é isso, né? Desistiu? O que está acontecendo? Porque, né, vem um tom assim bem melodramático e tal. Mas ali na frente ele fala, hoje infelizmente vemos que muitos daqueles a quem ajudamos nos tratam como se fôssemos descartáveis. Ainda assim não me arrependo de nada.
E aí ele fala, deixo aqui apenas uma reflexão sincera sobre o cenário político atual e sobre o sofrimento que essa realidade tem causado, não só a mim, mas também à minha família. O que me parece que ele está dizendo é o seguinte, sim, o acórdão saiu, a essa altura eu não me lembro, não sei se já estava publicado, mas estava em vias de ser publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre a condenação de Bolsonaro. E você já não ouve mais falar de Jair Bolsonaro na boca dos atores políticos em que se esperava esse discurso pró-Bolsonaro, mesmo antes desse acórdão, mesmo antes desse selo de que a condenação está consumada, ainda cabem recursos, os recursos tudo indica que não prosperarão, e o caso está caminhando para um encerramento político. O PL da dosimetria não é mais pauta no Congresso, e assim, quando eu digo pauta, pauta do cafezinho, pauta das articulações. Eu não estou nem falando de ser levado à pauta do plenário ou à pauta, enfim, de alguma comissão que fosse estabelecida. Não se fala mais disso nos cafés, o próprio Silas Malafaia, que é um dos articuladores políticos junto à opinião pública de um segmento específico, super vocal em defesa de Bolsonaro. Eu estou na lista de transmissão do Malafaia e já tem umas 2 semanas que ele só manda vídeos falando do perigo do comunismo. É uma pauta bolsonarista, sem dúvida, mas já não é mais o grito por anistia. Tarcísio de Freitas desapareceu, pelo menos neste assunto. Ele está aqui lidando com outros problemas, teve a crise do metanol, teve o assassinato do ex-delegado-geral, o fato é que também estava articulando em Brasília, não está mais, recuou. Então, eu entendo, Pedro, que esses recados do Carlos são internos, são para os aliados, outrora aliados aqui, ou ainda aliados, mas já não tão publicamente aliados, e sinaliza esse esforço de manter o legado bolsonarista, tendo Bolsonaro como líder, e não um bolsonarismo desligado dessa liderança, sobrevivendo, Quero convidar o Cristiano, que está aqui conosco hoje, para ver se ele concorda com essa minha análise e ver o que você acha, Cristiano, bem-vindo, boa tarde, sobre as possibilidades de qual bolsonarismo sobrevive com a ausência de Bolsonaro na lida pública. Não sei se o Cristiano está conosco e já pode entrar. Já está. Agora te vejo, Cristiano, bem-vindo. Olá, bom, boa tarde, Flávia, boa tarde, Pedro, prazer estar aqui com vocês. Flávia, eu acho que você falou muito bem essa postagem, obviamente, do Carlos, uma mensagem para o entorno de apoio político que o ex-presidente tem, a gente já viu o Eduardo, por exemplo, criticar abertamente, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio, pela defesa, na visão deles, não enfática do ex-presidente. O projeto de lei da anistia teve a urgência aprovada com uma maioria bastante expressiva, diga-se de passagem, da Câmara dos Deputados, mas o mérito ainda não foi votado, Isso porque não há entendimento ainda sobre qual versão do projeto teria mais a simpatia do Congresso Nacional, porque, de um lado, ali a família e os apoiadores mais próximos do ex-presidente querem o que eles já virou jargão, que eles querem a chamada anistia ampla, geral e restrita, Uhum. E o que se tem no Congresso Nacional talvez seja um apoio para você fazer alguns ajustes na pena, que poderia reduzir ali o tamanho da condenação. Vale lembrar que o ex-presidente pegou 27 anos,
e há cálculos, por exemplo, preliminares de que ajustes nessa questão da pena poderia reduzir essa pena a algo em torno de 12 anos, algo do tipo, né? Então, não existe um consenso entre esses dois lados, né? Querendo essa anistia ampla, geral e restrita, e um outro grupo querendo simplesmente uma revisão e uma mudança para um crime de tentativa de golpe de Estado incorporar, por exemplo, o crime de tentativa violenta, né, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, essa é a discussão, né? Então, foi uma mensagem para isso. Você vê, a gente já está próxima semana, acredite ou não, mas já é a última semana de outubro já, e vamos entrando aí, portanto, novembro e dezembro, fase final do Congresso Nacional, e a questão da anistia ainda travada, né, no Congresso Nacional, sem andar. Então, essa tem a ver, sim, com um recado para esse grupo. E o que a gente percebe no lado da direita é uma divisão muito grande, né? Agora, ao mesmo tempo, na minha avaliação, por mais que você tenha várias opções no campo da direita, e aí eu cito alguns, por exemplo, o Ronaldo Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio ou outra pessoa que o ex-presidente Jair Bolsonaro decida apontar. Mas analisando as pesquisas, eu não acredito que vai ser uma eleição onde a gente tenha espaço ainda para uma terceira via, né? É uma eleição ainda que vai ser entre Lula e Bolsonaro. Lula, na minha opinião, é super candidato, vai concorrer à reeleição, ele não desiste, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda preserva um capital político, sem mobilização, completamente fora, vamos dizer assim, das articulações políticas por razões óbvias, porque está em prisão domiciliar, mas ainda é um cabo eleitoral muito forte, e ele preserva ainda esse poder. Então, quem o Bolsonaro indicar não terá menos de 25% das intenções de voto. E isso coloca naturalmente um candidato apoiado por ele no segundo turno. Então, vai ser uma eleição entre esses dois campos. Por mais que o Bolsonaro demore a anunciar o candidato, eu acho que isso não é problema. Eu dou o exemplo aqui do Lula, que ele insistiu também quando estava preso na candidatura dele, e o TSE acabou anulando a candidatura dele apenas no início de setembro daquele ano de 2018. E ainda assim o Haddad saiu de 3% para ir para 46% no segundo turno. Então, numa eleição, quando você tem essas duas, você tem dois personagens políticos muito fortes, como é o caso de Lula e Bolsonaro, esse tempo aí é suficiente para colocar esse personagem, esse candidato que ele apontar no segundo turno, na minha opinião, com tranquilidade. A gente está falando de terceira via aqui desde, se eu não me engano, desde 2006, 2010, e nunca uma terceira via se viabilizou, entendeu? Então, eu não acredito que vai ser diferente em 2026, porque esses dois atores continuam com um capital político muito forte, apesar do desgaste que ambos sofreram e continuam aí tendo algumas dificuldades. Pedro, antes de você trazer a sua análise, deixa eu só complementar que essa postagem que eu comentei do Carlos Bolsonaro, ela aconteceu 3 horas depois de uma outra postagem também no perfil dele, em que ele contava que tinha estado com o pai. Ele começava a postagem falando, hoje estou com meu pai. E aí também reforçava todo, enfim, um tom já um pouco mais emocional, né, no texto, falando, enfim,
pedindo orações pelo pai, falando desse sofrimento, mas está ali. Aqueles que não citam seu nome, o nome do Jair, né, Bolsonaro, seu nome ao falar do tabuleiro, perceba, bom sujeito não é. Então, só para fazer a ligação de que, obviamente, a gente já deduzia, mas eu acho que isso é uma prova indiscutível de que as postagens têm o aval do pai, né? Essa semana está rolando uma oferta imperdível aqui no Meio. Por apenas R$ 2,99, isso mesmo, R$ 2,99 no primeiro mês, você experimenta tudo o que o Meio Premium oferece. É a oportunidade perfeita para conhecer nosso streaming, que tem um catálogo diferenciado. São produções originais como Ponto de Partida Série, com episódios sobre o conflito Israel-Palestina e a sociedade que o algoritmo criou. Tem também filmes como Democracia, Uma História Sem Fim, programas de entrevista com grandes nomes conversando de política, a espiritualidade e uma grade sempre atualizada. E não para aí. Quem assina recebe 2 newsletters especiais com diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Ganha desconto nos cursos e participa de uma comunidade que pensa, dialoga e troca sobre os mais diversos assuntos. Tudo isso por R$ 2,99. É menos que um café. A promoção é só essa semana. Aproveita agora.